Li foi despertado de seu sono profundo por um grito fraco que parecia ecoar do céu. Ao abrir os olhos, deparou-se com um rosto enorme pressionado contra o seu. Surpreendido, encolheu-se, apenas para perceber que o rosto pertencia a Zantai, outro menino. Zantai entregou 2 pães fumegantes a Li, instando-o a comer antes de ir ver Molauna após o jantar. Agradecido, Li não pôde deixar de chamar Zantai de o irmão. O garoto maduro sorriu sinceramente, oferecendo ajuda sempre que Li precisasse. Curioso sobre a origem da comida, Li descobriu que Zantai a havia obtido em uma grande cozinha próxima ao vale. Aproveitaram o momento para compartilhar uma refeição, e Li, que estava faminto, devorou os pães em pouco tempo. Ao anoitecer, Li sugeriu ir visitar o Sr. Mo, e Zantai concordou em segui-lo até a sala do Dr. Mo. Entretanto, ao chegarem lá, encontraram o médico imerso em seus livros, aparentemente alheio à presença dos 2 garotos. Após algum tempo de espera, o Dr. Mo finalmente dirigiu sua atenção a eles, anunciando que seriam seus discípulos e ensinaria a arte da coleta e refinamento de remédios, além de algumas habilidades médicas. No entanto, deixou claro que não ensinaria artes marciais. O Dr. Mo também mencionou um conjunto de fórmulas para o autocultivo, enfatizando a importância de seu domínio em meio ano. Li e Zantai concordaram com as condições impostas pelo Dr. Mo e foram instruídos a retornar na manhã seguinte. Li, aliviado, saiu da sala, ansioso para começar sua jornada como discípulo das 7 seitas profundas. Nos dias seguintes, o Dr. Mo instruiu os meninos em conhecimentos médicos pela manhã e os enviou para uma livraria à tarde para aprender alfabetização e noções básicas de artes marciais com outros garotos. Após um mês, iniciaram o aprendizado de um conjunto de mantras anônimos, com o Dr. Mo enfatizando a confidencialidade da fórmula e as consequências severas caso fosse vazada. Durante esse período, Li soube mais sobre as 7 seitas profundas e o Dr. Mo por meio de conversas com outros. Descobriu que o Dr. Mo, originalmente não um discípulo das seitas, foi atraído por suas habilidades médicas após salvar a vida do mestre da seita, Wang Lu, anos atrás. O Dr. Mo foi posteriormente convidado a se juntar às seitas, estabelecendo-se em Qichuamen. Enquanto os discípulos não testemunharam suas habilidades marciais, o Dr. Mo ganhou respeito através de suas notáveis habilidades médicas, salvando inúmeras vidas. Li, agora um discípulo das 7 seitas profundas, estava ansioso para os desafios que aguardavam sua jornada. Li gradualmente redirecionou o fluxo de energia em seus meridianos de volta para seu Dantian. Era o 7º ciclo de Zoltian que ele completava naquele dia, e seu corpo estava no limite. Se tentasse mais um ciclo, provavelmente seus meridianos se abririam novamente, trazendo consigo a agonia insuportável que ele conhecia bem. O pensamento da dor que acompanha o rompimento dos meridianos fazia Li tremer, apesar de sua habitual ousadia. Já se passará mais de meio ano desde sua chegada, e o exame formal para os discípulos registrados ocorreu há mais de 2 meses. A admissão na seita interna era reservada para poucos. A maioria dos candidatos não conseguia passar dessa etapa, sendo relegados à posição de discípulos externos. Esses jovens que não obtinham êxito seriam designados para o Salão Jubão ou Salão Azuka, onde receberiam treinamento adicional antes de terem a chance de ingressar nos escalões mais altos. Porém, a elite era recrutada pelo Xiaitan, um lugar que só aceitava os mais talentosos e reconhecidos nas artes marciais. Li se sentia frustrado ao lembrar dos testes há 2 meses. Correr por mais de 20 quilômetros ao redor das montanhas Caixia, lutar entre si em uma floresta isolada e resistir aos ataques dos poderosos irmãos das artes marciais, tudo isso ainda ecoava em sua mente. Por sorte ele e Zantai não participaram desses testes brutais. O Dr. Mo, seu mentor, os instruíra a praticar suas fórmulas em vez disso. No entanto, a tarefa não era fácil como Li imaginara. O cultivo exigia muito esforço e concentração. Li descobriu que seu progresso era lento. Enquanto outros cultivadores geravam um ki evidente em seus corpos, o dele mal se fazia sentir. Isso o desanimava, especialmente quando via seus colegas demonstrarem suas habilidades com orgulho.
A desilusão quase o fez desistir. Mas um dia, ao observar Zantai, percebeu que seu colega também não havia obtido progresso significativo. Essa revelação renovou sua determinação e ele intensificou seus esforços. No entanto, a falta de interesse do Dr. Mo em monitorar seu progresso intrigava An Li. Parecia que o mentor estava completamente absorto em seus estudos sobre um antigo texto chamado O Chanseng Jin, que prometia longevidade e sabedoria. An Li e Zantai compreenderam então que o verdadeiro objetivo do Dr. Mo era alcançar a imortalidade, uma meta que transcendia o simples treinamento de discípulos. Depois de quase 6 meses de prática incansável, An Li finalmente se encontrava diante do Dr. Mo para ser avaliado. Zantai, ao lado de An Li, parecia perdido. Não era surpresa para An Li descobrir que Zantai não havia feito muito progresso com aquelas fórmulas durante todo esse tempo. An Li reconhecia o esforço de Zantai, mas sabia que ele não tinha a mesma dedicação obsessiva. Mesmo assim, era estranho que, independentemente do esforço de Zantai, as fórmulas não tivessem efeito sobre ele. Parecia que não tinha afinidade com aquele conhecimento. O coração de An Li oscilava entre esperança e preocupação. Ele sabia que as chances de Zantai passar no teste eram mínimas. E mesmo que ele mesmo tivesse feito algum progresso, não estava certo de que seria o suficiente. Após meses de prática intensiva, An Li sentia uma diferença no fluxo de energia em seu corpo. Anteriormente tão fino quanto um fio de cabelo, agora era como um fio de algodão. No entanto, ele não tinha certeza se isso seria suficiente para impressionar o Dr. Mo. Esteja pronto. Mostre-me seus resultados, ordenou o Dr. Mo, sua expressão séria enquanto observava os dois homens diante dele. An Li concordou, sentindo-se amargurado com a situação. O Dr. Mo examinou Zantai primeiro, segurando seu pulso e colocando a mão em seu dantian. Depois de um momento, ele retirou suas mãos, olhando com uma expressão neutra. Zantai, envergonhado, baixou a cabeça, ciente de que provavelmente não havia passado no teste. É a sua vez, disse o Dr. Mo, virando-se para An Li. Como de costume, o Dr. Mo examinou An Li, agarrando seu pulso. An Li sentiu a mão do médico, áspera e calosa, tocando sua pele. Uma sensação de formigamento percorreu seu corpo quando a energia começou a fluir, aliviando o desconforto em sua pele. O Dr. Mo ficou surpreso com a energia que detectou no corpo de An Li. Pediu-lhe para executar a fórmula novamente, observando atentamente. Após um exame minucioso, o Dr. Mo não pôde conter sua excitação. Ele segurou os ombros de An Li, seus olhos brilhando com uma luz intensa. Você é excepcional. Este é exatamente o que eu procurava, exclamou o Dr. Mo, radiante de entusiasmo. An Li ficou atônito com a reação do médico, sentindo-se um pouco desconfortável sob seu olhar intenso. Vou trabalhar duro no futuro, como sempre fiz. Hoje, você se torna meu discípulo direto, disse o Dr. Mo, encorajando An Li com um tapinha no ombro. A expressão do Dr. Mo voltou ao normal, como se sua excentricidade anterior nunca tivesse acontecido. Mas An Li pôde perceber a excitação contida em seu olhar enquanto olhava para ele. Quanto a Zantai, o Dr. Mo expressou sua decepção com suas habilidades limitadas. No entanto, ele sugeriu outro método que poderia ser mais adequado para ele. Você gostaria de aprender comigo? Perguntou o Dr. Mo, sua expressão mudando repentinamente. Zantai concordou imediatamente, aliviado por receber uma segunda chance. Ótimo! Amanhã começaremos com um novo método, anunciou o Dr. Mo, visivelmente satisfeito. An Li e Zantai se entreolharam, sentindo um misto de alívio e gratidão por terem passado no teste de hoje. Parecia que suas jornadas estavam apenas começando. An Li sorriu ao relembrar os últimos meses que passará ao lado de Zantai. A amizade entre eles havia florescido naturalmente, tornando-os amigos íntimos. Após uma longa sessão de meditação na Câmara de Pedra, An Li sentiu seus membros dormentes e suas correntes sanguíneas obstruídas. Após massageá-los, ele se levantou e saiu da câmara, observando-a com diversão.
Aquela câmara de cultivo silenciosa era um privilégio reservado apenas aos mais altos escalões da seita dos Sete Mistérios. An Li se sentia honrado por poder usá-la, especialmente considerando os benefícios concedidos a ele pelo Dr. Mo. Desde que se tornou seu aprendiz, An Li recebeu tratamento excepcional, com o Dr. Mo fornecendo ervas valiosas e banhos medicinais para acelerar seu progresso no cultivo. Esses cuidados resultaram em um aumento significativo na velocidade de seu cultivo, permitindo-lhe dominar uma nova técnica. No entanto, a atenção e preocupação do Dr. Mo às vezes incomodavam An Li, levando-o a questionar a natureza de seu relacionamento. Ele se perguntava se o Dr. Mo era realmente apenas seu mestre, dada a intensidade de seus cuidados. Enquanto refletia sobre isso, An Li saiu da câmara e se alongou. Desde que se tornaram discípulos oficiais, ele e Zantai haviam se mudado para uma casa própria. An Li sabia que Zantai estava na cachoeira do Crimson Water Peak, praticando uma técnica marcial especial chamada o Caminho do Elefante Blindado. Essa arte marcial, transmitida pelo Dr. Mo a Zantai, era extremamente única e obscura. Enquanto a progressão nas artes marciais normais geralmente seguia um padrão previsível, o Caminho do Elefante Blindado era diferente. Dividido em 9 camadas, cada uma mais difícil que a anterior, muitos desistiam devido à dor insuportável que experimentavam ao avançar. No entanto, os benefícios prometidos eram tentadores, com os praticantes alcançando força sobre-humana e resistência incomparável. Embora o Dr. Mo tivesse alertado Zantai sobre os desafios à frente, ele aceitou o desafio sem hesitação. Sua determinação o levou rapidamente ao pico da primeira camada, com a segunda logo a seguir. Sob a orientação do Dr. Mo, Zantai cultivava perto da cachoeira, onde a força das águas turbulentas fortalecia seu progresso. An Li admirava a determinação de Zantai, mesmo diante dos desafios assustadores que o aguardavam. Enquanto observava seu amigo treinar na cachoeira, ele sabia que, juntos, enfrentariam qualquer obstáculo que o futuro lhes trouxesse. An Li seguia lentamente o caminho de God Hand Valley por hábito. Seus passos o guiavam automaticamente em direção ao pico da água carmesim, sem qualquer objetivo imediato em mente. Ele planejava visitar Zantai, que estava treinando no Crimson Water Peak, como parte de sua rotina habitual. Sabia que Zantai estaria lá, sofrendo a tortura do treinamento do Caminho do Elefante Blindado. Era uma prática brutal que exigia resistência à dor, algo que nem todos podiam suportar. An Li, enquanto seguia seu caminho e distraía-se chutando folhas e galhos caídos, refletia sobre a dureza do treinamento que Zantai se submetia. Observando as árvores sem folhas ao redor, An Li notou os sinais do final do outono se aproximando. O chão coberto de folhas secas proporcionava uma sensação de conforto sob seus pés. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos pelos sons de treinamento vindos de um pico próximo. Desviando o olhar para a fonte do barulho, An Li identificou os discípulos da divisão sem forja, dedicados ao treinamento em armamento. Sentiu uma pontada de inveja ao vê-los praticar, sabendo que suas próprias atividades eram estritamente limitadas pelo Dr. Mo, que o instruíra a focar exclusivamente no canto oracular. Essa restrição deixava An Li frustrado, especialmente quando via o progresso dos outros discípulos. Ele questionava a utilidade de seu próprio treinamento, que até então não havia mostrado resultados tangíveis. Enquanto ponderava sobre sua situação, uma súbita dor aguda em seu pé direito o pegou de surpresa, fazendo-o parar abruptamente. Curvando-se com expressão de dor, An Li investigou a causa da lesão, descobrindo um objeto escondido entre as folhas. Ao examiná-lo, percebeu que se tratava de uma garrafa incomum, aparentemente feita de um material pesado, talvez ouro. Esse achado despertou o interesse de An Li, que se esqueceu temporariamente da dor enquanto examinava a garrafa. Limpa da sujeira, revelava padrões intrincados em sua superfície, emitindo um brilho verde. Tentando abrir a tampa, An Li encontrou resistência, mas sua curiosidade não diminuiu. Decidindo investigar mais tarde, An